Olá, estamos estudando, passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nós, seres humanos, gostamos de nos esconder, de esquivar-se, de fugir, de tentar tapear, fingir que não está vendo nada, fingir que não é com a gente. Ai, versículo maravilhoso. Mas o que me chama muita atenção aqui, gente, é que mesmo depois que o homem e a mulher pecaram, mesmo que depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, que abriram seus olhos e que eles perceberam a besteira que fizeram, que eles tentaram camuflar, fazendo uma roupagem de folha para eles, porque eles perceberam que eles estavam nus. Aqui diz a palavra de Deus que mesmo assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Deus não deixou de falar com eles. Deus não deixou de comunicar com eles. E olha que a iniciativa aqui foi de Deus, porque a iniciativa do homem aqui foi esconder. Quando ouviram aqui, né, como diz aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se. Aí eles esconderam-se. Acho interessante isso, porque isso vai me calientar, isso vai nos confortar. Isso está dizendo que Deus não desiste da gente. Isso é fantástico. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Mesmo quando a gente pratica muitas besteiras, mesmo que quando a gente quebra a regra, mesmo que quando a gente desobedece a Deus, Ele ainda é capaz de falar conosco. Enquanto muitos estão ensinando a você que Deus só fala com quem é santo, porque na cabeça desses, santo é aqueles que não erram, é aqueles que andam certinhos, aqueles que andam no caminho certinho, na obediência. Aqui nos prova totalmente o contrário, é que Deus, independente da sua situação, claro que se você não pecar é melhor, mas se você está em pecado, não é por isso que Deus vai virar as costas para você. Não é por isso que Deus vai deixar de conversar com você, de falar com você ou comigo. O que me calienta aqui, o que me deixa emocionado aqui, é que Deus, sabendo das nossas fraquezas, sabendo dos nossos pecados, sabendo do grande erro que cometemos, Deus ainda fala conosco, Deus ainda fala comigo, Deus ainda fala com você, Deus fala com nós. Deus não é um ser que vira as costas, Deus não é um ser que fica de mal de nós. Deus não é um ser que vai falar assim, ó, Belém, Belém, nunca mais ficou de pé. Deus não é um ser que vai dizer assim, olha, eu não quero mais conversa. Nós podemos até não querer conversa com aqueles que fazem coisas erradas conosco. Nós podemos até não querer conversar com aquelas pessoas que pisaram na bola com a gente. Mas Deus não é assim. E Deus me ensina com isso. E Deus me ensina a não ser assim também. Não importa que tipo de erro que as pessoas cometeram para comigo, não importa o tipo de engano ou de traição que eu tive, ou então alguém que não foi bacana comigo, mas que eu tenho esse comportamento aqui de Deus, de ir até lá, de passear até lá, de caminhar até esta pessoa e falar, e conversar, e tentar acertar, voltar à amizade. Isso não tem preço, gente. Olha, sem brincadeira, isso aqui me dá tanta emoção, isso aqui me dá tanta felicidade de aprender com esse Deus,
de aprender que quando outra pessoa vir pisar na bola, seja lá o que fizer, que a gente não vire as costas, que a gente não fique de mal, que nós não o abandonemos, que nós não joguemos fora, mas que nós possamos ir até lá. E sabemos que mesmo que esta pessoa vai se esconder, mesmo que esta pessoa vai estar envergonhada, ou que não esteja envergonhada pelos seus atos, mas que nós vamos até lá, que nós chegamos até lá, chegamos até Ele. A iniciativa toda que foi de Deus. Não foi Adão que percebeu a besteira que fez e chamou Deus. Não foi Adão e Eva que perceberam a besteira que fizeram, a desobediência, o pecado que cometeu e dobrou o joelho e orou a Deus para Deus vir. Não foi isso. Eles não estavam orando aqui pedindo, Deus me perdoa, Senhor tem compaixão de mim, Senhor tem misericórdia de mim, eu errei. Não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas eu quero te dizer que mesmo que você não faça nada, que você tenha talvez até vergonha de falar com Deus pelo pecado que você cometeu, Deus ainda continua falando com você. Deus vai ao teu encontro, Deus vai ao meu encontro. Deus, Ele não desiste de nós. Isso é maravilhoso. Esse texto aqui me orienta de uma forma extraordinária para como que eu vou me comportar com o meu semelhante, como é que eu tenho que me envolver com o meu próximo, como que eu tenho que ser com o meu próximo, como que eu tenho que ser com o meu Deus, né? Deus está me ensinando assim, olha, pecou, errou, vem até mim, vem através da oração. Você está envergonhado, venha, porque eu vou te ouvir. Eu quero voltar à amizade com você, eu quero voltar a ter contato com você, eu quero ter novamente a comunhão com você, eu quero ensinar você como sair desta situação, eu quero ensinar você a como pode ter uma outra alternativa agora. A besteira já está feita, o pecado já foi cometido, não tem jeito de voltar atrás disso aqui, mas tem como resolver ainda alguma coisa, tem como sair dessa situação, tem como ainda eu te ensinar como a voltar a ter comunhão comigo, a como você a saber que eu não desisto e não jamais vou desistir de você, seja o pecado que for que você cometer. O pecado original aqui, que trouxe transtorno à humanidade, mas que não foi nenhuma surpresa para Deus, um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas. É como se Deus estivesse falando comigo assim, filho, filha, eu te conheço por dentro e por fora, eu sei a tua capacidade, eu sei até onde você pode ir, eu sei como você não consegue determinadas coisas, eu sei até onde você vai, eu sei como é a sua vida de trás para frente, de frente para trás. Eu sou um Deus onisciente, nada é surpresa para Deus, nada que eu venha fazer vai ser surpresa para Deus. Eu não vou pegar Deus de surpresa, eu não vou deixar Deus de boca aberta, eu não vou pegar Deus sem tomar uma atitude, eu não vou deixar Deus impressionado ou até mesmo com raiva, ou até irado, ou até mesmo confuso do que vai fazer, não. A gente não consegue fazer isso, porque esse Deus aqui, Ele é um Deus de tanto amor, que Ele ainda fala. Olha que diz aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Deus continuou a sua vida. Deus, Ele continuou conversando naturalmente. Deus, é claro que mais na frente aqui Ele vai falar as consequências virão, consequências vai vir, mas acontece que Deus não desiste, Deus não abandona, Deus não vai virar as costas. Aí alguns pegam alguns textos aqui, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e Deus não nos ouve, Deus não ouve pecadores.
Claro que houve. Se você ler o texto lá de Isaías capítulo 59, você vai entender muito mais do que isso que eu estou dizendo. Então tem gente que está tanto medo de Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa bem simples. Nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos pecadores. Se fosse para Deus não nos ouvir, não nos ouviria. Se fosse para Deus não ser conhecido, Ele não se revelaria a nós. Deus quis se revelar a nós, Deus quis que nós passamos a conhecê-lo. Foi iniciativa de Deus, foi Deus que iniciou o processo de ser conhecido, porque nós jamais teríamos condições de conhecermos Deus. Ele que iniciou, Ele que começou, Ele que deu o pontapé inicial para ser conhecido. E lembre-se que nós já nascemos pecadores. Se Deus não ouvir pecadores, então Ele não vai nos ouvir. Aí tem gente aí dizendo, Deus só vai ouvir se você andar certinho. É claro que você ter intimidade com Deus é importante, é maravilhoso. Você não pecar, procurar não errar, é óbvio que isso é maravilhoso. Mas eu quero assim que você entenda que mesmo que você não cometa mais nenhum pecado, você já nasceu no pecado. Nós já nascemos condenados. Nós já nascemos... Eu posso ser a pessoa melhor da face dessa terra, nada vai conseguir, eu não consigo por mim próprio ou por você próprio, você não consegue, mesmo não cometendo mais nenhum pecado na sua vida, que é impossível, você salvar-se você mesmo, porque o vírus já está em nós. Nós já fomos contaminados. O salmista Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe, nós já nascemos em pecado. Nós já estamos em pecado, então pecadores nós já somos. Agora, é diferente sermos pecadores, termos prazer no pecar e você conhecer Deus e falar assim, Deus, eu não tenho esse prazer, eu vou fazer de tudo, o máximo possível para não errar. Mas isso não vai me fazer também eu não errar, me salvar. Eu ser um cidadão do céu pelos meus méritos, pelos meus esforços, pelos meus sacrifícios, não tem condições. Deus sabia disso. Então tem gente aí te pregando um evangelho que não existe. Tem gente aí te ensinando algo que é impossível, que não tem condições mesmo, né? É claro que eu quero dizer para você que evitar o erro, isso não é coisa só de crente. Evitar o pecado não é coisa só de crente, é coisa do ser humano. O ser humano, de um modo geral, já tem pessoas que já nascem com a graça comum. Se você sabe o que é a graça comum, são pessoas que já nascem com a índole bacana, são pessoas que já nascem de boa índole, já boa pessoa, um bom pai, um bom esposo, um bom profissional, uma pessoa já nasce com a graça comum de ser uma pessoa que ajude o outro, que preocupa com o outro. Isso não tem nada a ver com crença. Isso é a graça comum que Deus mandou, é como diz, o sol nasceu para todos. E tem pessoas que não são religiosas e que têm uma boa índole, que não vive adulterando, que não vive prostituindo, que não vive mentindo, que são honestas, que são obedientes aos pais. Você vai encontrar isso na Bíblia. Jesus, o próprio mesmo, ele conta a experiência assim. Ele diz que havia um certo homem, rapaz, rico, e ele disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Né? Mas antes disso, Jesus perguntou a ele, obedeceste às leis, guardaste as leis? Ele disse, Senhor, desde a minha infância, eu aprendi a ser obediente aos meus pais, obediente à minha mãe, eu não adultero, eu não roubo, eu não prostituo. Aí o Senhor disse, olha, então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí diz a palavra de Deus que ele ficou entristecido porque ele era muito rico. Então tem gente que já nasce com essa graça comum de ser uma pessoa maravilhosa. Isso aí você vai encontrar em todas as religiões e também vai encontrar de pessoas que nem religioso até em ateu, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que sabem as leis morais,
já tem as leis morais dentro de si, dentro do seu DNA. Ele já nasceu com essa graça comum de ser uma pessoa respeitosa, o próximo, respeitoso em todos os sentidos, uma pessoa que obedece regras, leis. Nem por isso essa pessoa vai ser salva, porque a salvação não é por aquilo que eu deixo de fazer. A salvação não é por aquilo que eu abandono. A salvação é por aquilo que eu aceito. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que mesmo eu tendo essa graça comum, eu nasci no pecado, eu não tenho condição de me salvar a mim mesmo, eu não tenho condição de me purificar, de ir para o céu pelos meus próprios esforços, e somente Cristo que pode fazer isso por mim. E aí é por isso. Então tem gente aí te ensinando um evangelho que impossível, né? Você tem que andar certinho, tem mesmo, tem que andar certinho porque é normal, é o normal andar certo. Você não tem que adulterar porque é normal adulterar, você está pegando algo que não é seu. Prostituir, você está tomando algo que não é seu. Eu falei no vídeo anterior aqui dos impulsos, né? Eu falei do conhecimento do sistema sensorial. Você tem que ter domínio próprio, não pode ser compulsivo. Você ser compulsivo, desejar coisa dos outros, você vai acabar praticando. Tem pessoas que já nascem com essa graça comum de ser pessoas assim que você fala, puxa vida, pessoa maravilhosa, rica, bom profissional, pessoas que tem tudo na vida, né? Tem todos os bens materiais. Ele não está atrás, eu vou ficar rico, vou para a igreja para me ficar rico. Ele não precisa, já nasceu rico, já nasceu com bens, né? Deus já deu para eles de natureza, né? Deus já deu para a família dele riqueza, ele tem tudo de rico, ele tem saúde. Ele não precisa de ser curado de nenhuma doença porque tem saúde. Ele não precisa de uma família maravilhosa porque ele já tem uma família maravilhosa. Ele não precisa de ter uns filhos obedientes, uma esposa linda, maravilhosa, porque já tem. Não falta nada para ele, ele tem tudo aqui na terra. Já recebeu essa graça comum de ter tudo. É talentoso, é artista, é bonito, é fisicamente bem, né? Não tem nenhum problema físico, mental, problemático, nada, não falta nada. E como é que eu vou pregar para uma pessoa dessa? Aí a única coisa, a forma que eu tenho para dizer, eu vou dizer para ele, vem para a igreja para Deus te fazer feliz. Ele diz, eu já sou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho pai, tenho mãe, eu não tenho doença nenhuma, eu tenho até mais do que eu preciso, eu compro o que eu quiser. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou falar, vem para a igreja porque Jesus vai te curar da sua doença? Eu não tenho doença. Graças a Deus eu não sou doente. Graças a Deus eu sou sadio. E mesmo assim eu tenho condição de pagar os melhores hospitais, os melhores médicos para tratar, né? Eu até uso de luxúria aqui, eu tenho até coisa, eu posso tenho até coisas demais. Então tem muito que agradecer. Tem gente que só vive agradecendo a Deus. Então, como é que você vai convidar uma pessoa dessa? Vamos lá para a igreja, porque Deus vai resolver o seu problema. Vai lá para a igreja, porque Deus vai te abençoar. Ele já é abençoado. Querido, não é por ser abençoado ou abençoada financeiramente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em outros sentidos. Não, a pessoa é boa de espírito, a pessoa é bacana. Mas o que lhe falta é estar aqui ouvindo a voz de Deus. Então tem gente que está pregando um evangelho para o outro que não existe, né? Um evangelho de facilidade. Olha, vem para a igreja porque Deus vai te dar riquezas. Vem para Deus que Deus vai te fazer como cabeça. Vem para Deus que Deus vai te dar bens materiais, vai te dar saúde, vai resolver o problema da sua casa, da sua família, né? Vai te dar vitórias. Já tem gente que já está satisfeita com o que tem, querido. Tem gente que nasceu com essa graça comum. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, quero dizer para vocês o seguinte, de não fazer as coisas erradas, de não adulterar, de não beber, não fumar. Tem muitas pessoas que não bebem, não fumam, não se prostituem, estão satisfeitíssimas, ama a sua esposa, ama os seus pais, ama a sua família, está bem em todos os sentidos, está satisfeito com tudo que tem. E até é agradecido a Deus por isso. Eu conheço um monte de gente que faz isso.
Mas só que existe um problema, que nesse pecado original aqui de Adão e Eva, ele já nasceu pecador. Então, o problema dele não é do que ele está fazendo agora, é aquilo que ele já nasceu. Nasceu um ser contaminado, nasceu um ser já condenado à morte. E esta morte, quando Deus diz para Adão e Eva que não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer vai morrer, esta morte não é só morte física, não. É morte, a segunda morte, é a morte condenação eterna, é separação de Deus. É que todo ser humano já nasceu morto, separado de Deus, distanciado de Deus. Então ninguém nasce já unido a Deus. Precisa se unir a Deus. E a forma de unir a Deus, de voltar a Deus, é através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, ele é o intermediário, não existe outro. Se alguém está apontando outro intermediário, se é a sua boa ação, se é fulano de tal, se é cicrano, se é igreja, se é denominação, se é pastor, se é um santo, mentira! O único que te leva, te conduz novamente para ter comunhão com Deus é Jesus Cristo. E aí você vai ver que Deus não desiste de você nunca. Deus jamais desiste de você. Deus sempre está dizendo para você que você nasceu pecador, mas que Ele continua falando com você a si mesmo. Mesmo você nascendo pecador, mesmo você nascer um pecador, Ele continua te falando, Ele continua tendo amizade com você e dizendo, olha, a raça humana só tem uma forma de consertar, é reconhecendo a morte de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Aceita, porque aí sim, se você já tem a graça comum, agora você tem a graça salvadora. A graça salvadora, aquela que te salva, aquela que te leva de volta a ter comunhão com Deus, aquela que faz você agora a não ser mais religioso, mas ter Deus na sua vida no sentido dele pagar todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro. É Jesus que fez esse papel. Mas aqui inicia isso. Olha que interessante o verso 8. Olha que interessante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Olha, até hoje o homem está escondido de Deus pela vergonha do pecado. Mas Deus, ele não deixa de falar com a gente todos os momentos. Até mesmo com essa graça comum que deu para muitas pessoas, já é Deus falando. Se ele deu para alguém a graça comum e a pessoa é maravilhosa, a pessoa boa, tem de tudo, não precisa de nada terreno, não precisa de nada, porque ele é uma pessoa de boa índole, pessoa boa, não bebe, não fuma, não prostitua, tem uma boa família, tem uma boa esposa, tem uma boa casa, tem dinheiro, tem tudo. Mas mesmo assim, o homem continua pecador. E sendo pecador, a gente continua ainda ouvindo a voz de Deus. Então Deus, ele fala com a gente, Deus fala com o ser humano, sempre. Deus jamais deixou de falar com os seres humanos. Mesmo que ele está na lama do pecado, ou mesmo que ele não vive pecando, mesmo que ele não vive na prática do pecado, mesmo que ele não vive praticando coisas erradas, porque não é isso que vai fazer você voltar a ter comunhão com Deus, a morar ao céu, perder o paraíso. O homem que perdeu o paraíso, foi expulso do paraíso, para ele retornar ao paraíso, que nós chamamos hoje de céu, é reconciliado através de Jesus. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Senão você vai viver uma vida feliz aqui, materialmente, até mesmo familiar, até mesmo sentimentalmente. Você vai ter bons filhos, vai ter bom emprego, vai ter fartura, vai ter prosperidade, não vai lhe faltar nada, mas no fim vai te faltar salvação. Esse é o problema. E aqui está dizendo assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, Deus continua ainda falando, Deus continua ainda dizendo, Deus ainda continua te chamando, Deus ainda continua te orientando, querendo que você volte, que você não tenha vergonha. Se você é um grande pecador,
se você é um grande, peca por muito excesso, você não tem controle na sua vida e leva a sua vida descuidada, leva a sua vida da forma, não tá nem aí, Deus também continua falando com você. Se você está na igreja, peca menos, Deus também continua falando com você, porque você continua sendo pecador mesmo assim. Então, quando eu ouço alguém falar assim, Deus não escuta pecadores, claro que escuta, nós já nascemos em pecado. Deus, ele fala com qualquer um. Olha, perceba, se você vai ler a Bíblia, que você vai ver que Deus falou até com o diabo. Se Deus falou até com o diabo, imagina com você, ser humano. Se Deus conversou até com o diabo, você vai ler o livro de Jó lá, você vai encontrar que diz a palavra de Deus que Jó estava ali falando, apareceu o diabo, e o diabo apareceu ali para tentar Jó, né, para fazer Jó fazer vários erros, e o Deus conversou com ele, onde tu vens? Aí eu vim, acabei de rodear a terra e passear por ela. Deus estava conversando com o diabo. Se Deus conversa com o diabo, imagine com eu e você, seres humanos, criatura, coroa da criação. Sabe o que eu quero que você entenda? É que esse pecado que você está cometendo, ou é que esse pecado que você comete, Deus não está satisfeito. Mas Deus não deixa de falar com você. Deus não desiste de você. Deus continua falando com você. Deus continua te chamando. Deus continua te dizendo para você que, independente da sua vida hoje, você já nasceu contaminado, você já nasceu condenado, você já nasceu separado de Deus. Porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Nós não somos justificados por nós mesmos. A única forma de ser justificado é através de Jesus Cristo. É através do reconhecimento de que veio o Messias, que veio Jesus Cristo, não pecou, morreu na cruz no nosso lugar e que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. E eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito Ele como meu Deus. Aquele que pagou os meus pecados, aqueles pecados conscientes e pecados inconscientes. Aquele pecado que eu já nasci com ele, que eu nasci em pecado, que você nasceu em pecado, ele paga por você. Então aqui Deus continua falando, Deus continua dizendo para Adão e Eva, vendo a mulher, né, que a árvore era boa para se comer, comeu. Diz a palavra de Deus que eles comeram do fruto, abriram-se então os olhos de ambos, versículos 3, 7, né, do capítulo 3, né, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folha da figueira e fizeram cinta para si. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor. Olha, querido, Deus não precisa você esconder de Deus. Primeiro, que é impossível esconder de Deus. Não há possibilidade de esconder de Deus. Não tem condições de esconder de Deus. Você pode esconder de mim, você pode esconder de outro semelhante, você pode esconder de você mesmo, né? Você pode querer se esconder de você mesmo, tentar se esconder de você mesmo, determinadas coisas. Você pode esconder do teu próximo, né? Pode sim. Quantas vezes eu coloco uma coisa num lugar, eu me escondo, não sei nem onde eu coloquei mais. Eu coloco um objeto no lugar, porque eu fico procurando, cadê? Eu me escondi de mim mesmo. Esqueci onde eu coloquei. A gente esconde da gente mesmo, imagina do outro. Mas, preste atenção, eu quero dizer para você que de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz que se você subir às alturas, Deus está lá. Se você ir à profundidade, Deus está lá. Não existe nenhum lugar, nenhum planeta, nenhum lugar, porque foi Deus que criou todas as coisas. Então não há possibilidade de você se esconder de Deus. Agora, o medo, o pecado, a vergonha que você tem, às vezes te dá isso. Aí eu não posso falar com Deus, Deus não vai me ouvir. Vai sim, olha, vai. Pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. Deus vai te ouvir e Deus sempre te escuta. Não importa o que você faz, não importa o pecado que você comete. Você pode falar com Deus porque Ele vai te ouvir. Sabe por que Ele vai te ouvir? Porque Ele é o primeiro interessado em te procurar. Eu posso até te dizer que, na verdade, Ele está te procurando faz tempo. Você que ainda não está ouvindo a voz dEle, você que não está entendendo a voz dEle, você que não está captando a voz dEle, pare um pouquinho que você vai ouvir Deus falar que te ama.
Você vai ouvir Deus dizer assim, olha, por que você fez isso? Não faça mais. Deus é Ele que dá o pontapé, é Ele que vem a nós. É Ele que veio a nós. Gente, é simples. Deus se fez conhecido, foi Ele que deu o passo inicial para ser conhecido. Foi Deus que veio até nós através de Jesus Cristo, tornando o homem, vindo aqui na terra para fazer-se conhecido. Não pense você que é você que dá o pontapé inicial, não. Foi Deus que já deu. Porque se depender de nós, a palavra de Deus, nós já estamos em delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Nós temos vergonha pelos nossos pecados de ir até Deus. Talvez você tenha vergonha de falar com Deus, você tem vergonha de voltar. Tem tantas pessoas que estão desviadas ou distanciadas da denominação da igreja, do templo, né? E até está aprontando mais coisas, porque fala, não, eu já estou em pecado, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo abandonar isso. Querido, querida, você não consegue abandonar esse pecado, não vai conseguir mesmo, porque o pecado já está dentro de você. Agora, determinados pecados que nós cometemos, há possibilidade de nós abandonarmos com ajuda. Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos conforta, que nos consola, que tira também alguns pecados nossos, outros vai depender da gente, vai depender de nós, né? Você tem que ter esforçar, esse esforço tem que ser de você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui banal. Ah, Deus me tira aí a vontade de fumar. Deus não vai tirar, querido. Deus não vai tirar essa vontade de fumar, não. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar para você, você tem força de vontade? Tem, eu coloquei em você essa força de vontade. Vai lá, insiste. Vai vir a vontade, mas você vai vencer a sua vontade. Você vai vencer. Vai lá. Aí você tem força de vontade, porque Ele já te deu para você. Tem gente que está esperando, sabe o quê? É que vem uma mão, enfia a mão dentro da boca dele e tira a vontade. Gente, não vai acontecer isso. Algumas pessoas podem até mesmo perder toda a vontade de fumar. E existem outros métodos também, né? Se tomar um remédio, existem métodos que fazem você parar de fumar. Existem métodos, então existem maneiras que fazem você perder essa vontade. E também tem a força de vontade que você tem que ter. Porque você tem livre-arbítrio, você escolhe. Então tem coisas na nossa vida que Deus fala assim, olha, isso aí depende de você. O que é impossível ao homem, eu vou fazer. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. Não foi você que iniciou colocando o cigarro na boca? Não foi você que começou a beber? Não foi você que começou a ser viciado em determinadas coisas? Então, você também, da mesma forma que você iniciou, você falou, não, eu quero, sem ver as consequências, agora você fala, não, eu não vou. Eu sou maior do que o cigarro, eu sou maior do que a bebida, eu sou maior do que esse vício, eu sou maior do que esse impulso, porque eu tenho um Deus na minha vida que me deu capacidade de querer e não querer. Deus me deu condições de rejeitar determinadas coisas que me trazem prejuízos. Quando vem a vontade passa, meu querido. Você sabia disso, que vontade passa? Vontade, ele passa. A vontade, ela não fica sempre em você. Ela não continua sempre na sua vida. Você não vai continuar... a vontade tem um ponto final. Existe um momento que a vontade vai passar. É difícil? Claro que é difícil. É claro que é difícil. A vontade vem, mas controle. Você é possível controlar, você pode pedir ajuda, você pode recorrer a recursos humanos, medicamento, né? Através de médicos, através de psicólogos, de psicanalistas, através de especialistas, através de coisas que você pode tomar, remédios, através de terapias. Existem várias formas, mas tem coisas, muitas coisas nossas, eu dizer, preste atenção o que a Bíblia diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é eu negar a mim mesmo? É negar a minha vontade, negar os meus querer, tem coisas que eu vou negar, eu vou convencer, tem coisas que eu vou ser vencida, tem coisas que eu vou passar a perna, né? Eu vou dar rasteira, mas tem coisas que vão me passar a perna, e quando me passar a perna, eu cair, eu vou levantar e falar, Deus tem misericórdia, eu não estou conseguindo, me ajude. E vou procurar recurso, vou esforçar. Agora, quando você quer deixar tudo na mão de Deus,
Tem gente que faz isso. Não, eu aceitei Jesus, coloquei na mão de Deus. Aí você vai desviar de Deus, sabe por quê? Porque você vai falar, Deus não tirou de mim. Não, porque é para você tirar, é para você. É você lutar contra. Quando você ainda não conseguiu vencer esse mal, é para você resistir. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de você. Resiste esse diabo. O diabo que eu estou falando não é só Satanás. Esse diabo que está te maltratando, esse diabo que está trazendo você no vício. Não estou falando do diabo, da pessoa do diabo. Porque o objeto é um diabo na sua vida. O vício é um diabo na sua vida. Né? Essa vontade pode ser um diabo na sua vida. Então vença isso. Mas Deus deixar de falar com você? Alguém está falando com você, você pode abandonar, não precisa continuar vindo na igreja, não continua louvando a Deus, não continua fazendo as coisas para Deus, porque você continua pecando, Deus não vai te ouvir mais, Deus não vai te atender mais, Deus não te ouve mais. Mentira! Mentira! Porque aqui a Bíblia está dizendo isso. O homem acabou de pecar, a mulher acabou de pecar. E aí o que aconteceu? Deus foi falar com eles. Deus foi falar com eles. Deus jamais deixa de falar conosco. Agora, eu permanecer no erro por prazer, aí eu estou dizendo, eu não quero Deus. Esse é o problema. Quando eu pratico o pecado e falo assim, não, eu quero continuar pecando, eu vou continuar fazendo isso, eu não vou me esforçar para abandonar isso, eu não vou procurar recursos para abandonar isso, não, eu quero fazer isso porque eu gosto de fazer isso, você está escolhendo então as coisas do que Deus. Aí você está dando ouvido, Deus deixa de falar com você? Não, é que você está dando mais ouvido à sua vontade, ao seu querer, ou até às coisas diabólicas do que Deus. Mas Deus, mesmo assim, continua falando com você. Olha o que diz aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa, comeu. Pecou. Deu para o marido. Pecaram. Os dois pecaram. Não pecaram? Aí o que aconteceu? Quando ouviram a voz do Senhor. Por que Deus foi falar com eles do pecado? Porque Deus ama, gente. Porque Deus é amor. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele não ama a prática. A prática ele não ama, mas o pecador ele continua amando você, continua falando com você, continua chamando você. E se você não está conseguindo, você procura alguém, procura ajuda, procura pessoas. Não deixe, não abandone o culto, não abandone de cultuar Deus, não abandone Jesus, não abandone Deus, porque Ele continua falando com você, Ele continua tendo amizade com você, Ele continua querendo envolver com você. Espero que você esteja entendendo bem isto. Entenda a palavra de Deus aqui, porque nós vamos voltar mais para falar mais uma parte B aqui, que eu acho que é interessante a gente falar mais algumas coisas aqui. Mas que Deus possa estar iluminando você, que Deus possa estar iluminando a sua mente, que você possa ouvir, ter condições de ouvir a voz de Deus e não se esconder mais, e voltar para Deus e falar, Deus, olha, eu preciso realmente de ajuda, eu vou procurar outro irmão, outra irmã, eu vou procurar uma pessoa que pode me ajudar e não vou te abandonar mais, vou continuar te ouvindo, vou continuar dando ideia para o Senhor. Até então eu estava dando ideia para mim mesmo, até então eu dei ideia à voz da serpente, mas agora eu vou continuar ouvindo a tua voz. Continua ouvindo Deus, que Deus te ilumine, que Deus possa fazer você entender isso e você voltar para Deus. Volta para o Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima.